Vamos pedir permissão aos bons amigos espirituais, Senhor Jesus, Pai misericordioso, que estamos reunidos em teu santo nome para mais um estudo da tua doutrina. Pedimos, Senhor, a tua presença, a presença dos nossos amigos espirituais que possam nos assistir, a nos orientar, nos intuir, para que possamos absorver o que nos for proposto aqui. Possamos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia e disseminar aonde for, a cada um que cruzar o nosso caminho. O Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Agemiro. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa a todos, né, por essas 2 semanas que, infelizmente, não conseguimos realizar o nosso estudo. Faz falta. Eu fiquei muito triste junto com o Gustavo, a Ana estava viajando, com certeza a Ana também ficou, mas acontece, não faltou esforço nosso para tentar acertar, mas não deu certo. Mas então, estamos novamente na ativa, é muito bom a gente estar junto novamente, estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos apoia, né? Tanto nos consola, tanto nos revela conhecimento. Então, é muito importante, né? Realmente, nós vamos desencarnar estudando e não vamos ver quase nada dessa doutrina maravilhosa. Então, é bom a gente estar aqui se dedicando, como todos se dedicam, né? Para esse nosso estudo. Então, vamos voltar com força total, com muita vontade. Hoje vamos trazer o tema que nós já vimos e outras vezes, né, sobre pneumatografia, pneumatofonia e aquele nosso esquema. Quaisquer dúvidas que tenham, por favor, é só levantar a mãozinha e nós vamos buscar esclarecimento para todos nós, né? A gente não cansa de repetir e nós não sabemos tudo, e qualquer dúvidas que alguém tenha que nós não soubermos, nós vamos buscar a resposta, né? Isso faz parte do nosso trabalho, do nosso estudo também. Nós também somos estudantes. Eu, a Ana aqui, estamos estudando, o que com muito afinco, com muita dedicação, para que a gente também possa aprender e passar um pouco desse nosso conhecimento para todos nós, né? Não é especificamente para vocês. Eu não considero aqui alunos nem professores, né? A Ana já falou, também falo. Eu considero um grupo de irmãos em busca de conhecimento, em busca de aperfeiçoamento. Então, todos nós aqui somos estudantes, somos aprendizes, né? Então, vamos lá? Então, deixa eu só levantar aqui. E é interessante, né? Toda vez que nós vamos... Já vimos isso no Livro dos Espíritos, e estamos vendo no Livro dos Médiuns. Como Kardec era um excelente pedagogo, né? Realmente, nada é por acaso, com certeza eles já tinham esse conhecimento de outras encarnações, mas que ele teve, né, na França, em Lyon, buscar com Pestalozzi, realmente foi maravilhoso, foi magnífico, porque no Livro dos Espíritos foi assim, no Livro dos Médiuns não é diferente, porque o aprendizado tem que ser em doses homeopáticas e dentro de uma razão, dentro de um aprendizado que nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Então, Kardec, se vocês se recordarem do Livro dos Médiuns, depois podem pesquisar, ele começou com as noções preliminares. Há espíritos, ele faz uma série de perguntas que ele já havia feito no Livro dos Espíritos e já obtido respostas. Mas aqui ele já está com um pensamento diferente. Porque o que ele quer no frigir dos ovos, que ele quer mostrar para nós dos fenômenos, e depois a parte de médio, a parte mediúnica. Então ele traz primeiro as noções preliminares, para que nós possamos entender
o critério que ele usou na elaboração da obra, qual foi o movimento que ele fez depois do Livro dos Espíritos, trazendo conhecimentos mais específicos sobre a mediunidade. Esse é o primeiro ato que ele faz no Livro dos Médiuns. No segundo, é as manifestações espíritas, porque ele vai de degrau em degrau, de conhecimento em conhecimento, relembrando muitos ensinamentos do Livro dos Espíritos, trazendo novos ensinamentos que ele obteve na prática, no seu trabalho de elaboração da codificação da doutrina espírita. Então, ele vai trazendo os efeitos físicos, efeitos inteligentes, os tipos de manifestações. Então, ele vai trazendo algo bem didático, muito bem elaborado, para que depois, porque nós vamos ver hoje a pneumatografia, não sei se vai dar tempo nós terminarmos, mas depois tem a pneumatofonia. Depois nós vamos ter a psicografia, e depois nós vamos entrar na parte mediúnica, na parte dos médicos, os tipos de mediunidade, os tipos de médios que nós temos. Então, é muito interessante essa didática que Kardec traz, né? É maravilhoso a gente ver o estilo pedagogo que ele tem, que ele absorveu de Pestalozzi e que ele coloca em prática. Então, é muito interessante. Se vocês... nós já estamos há algum tempo no estudo do Livro dos Médiuns, e a gente vai ver que essa sequência vai nos trazer muitas informações importantes das manifestações espíritas, e ele vai concluir depois todas as obras, nós vamos ver em detalhe, com a parte mediúnica, a parte dos médios. Você pode ver que lá no Laboratório do Mundo Invisível, ele já falou em pneumatografia, ele já deu uma pincelada sobre isso. E agora ele traz algo mais didático, com mais detalhes, né? Então vamos ver o que é pneumatografia. É um nome difícil de se falar, mas é só lembrar de pneu, a gente consegue continuar. Todos estão vendo, por favor, Ana? Sim, Zé. Então tá bom. Perfeito. Então, vamos ver a definição que Kardec dá para pneumatografia. Então, vem do grego pneuma, ar, sopro, vento, espírito, e grafo, eu escrevo. Então, o que Kardec traz para nós? A escrita direta, porque a escrita direta, ou pneumatografia, dos espíritos, sem o concurso da mão do médium. Depois ele tem uma slide, ele vai dizer que isso é extraordinário, porque não necessita do médium, da prancheta, do lápis, para realizar esse fenômeno. Então, ele traz lá no vocabulário espírita, ele traz a escrita direta, também chamada de pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso do médium, né? Sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis, da caneta, ou qualquer coisa que o valha. Então, ele já define para nós o que é pneumatografia, porque nós vamos depois entender o porquê disso, né? Porque nós vamos ver nas literaturas, inclusive de Kardec, escrita direto, aí ele dá esse termo, que é a junção lá do grego pneuma e grafo. Passou o slide, Ana, só para mim ter uma certeza. Passou sim, Zé. Então tá bom. Não, porque agora eu estou preocupado, né, com os acontecimentos. Então, Não, tá tudo certo. Então tá bom. O que Kardec considera? Ele considera a escrita direta ou a pneumatografia. E não há, como ele fala, e não há como negar, esse é o comentário dele no capítulo 8, né? Um dos mais extraordinários do Espiritismo. Porque ele fala, isso realmente pode
depois ele está lá no livro dos médiuns, falou, pode ter algum embuste? Pode, tem aquelas tintas simpáticas que eles falam, aquelas tintas que você escrevia depois de um certo tempo aparecia. Aí ele fala, pode ter fraude, tem fraude na parte sonambúlica, tinha. Ele falou, e ele até dá uns exemplos do produtor de vinho, ele fala, não é porque se falsifica vinho que não tem o comércio do vinho puro, né? Então ele fala que é o mais extraordinário porque que não precisa do médio, né, da mão do médio, não precisa do lápis, da prancheta. Isso é um fenômeno extraordinário que Kardec considerava, né? E ele fala, mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A gente vai ver durante o nosso estudo que antes de Kardec já tinha o Barão que já tinha feito esse estudo. Então, Kardec averigou e falou, é incontestável, né? E ele continua, a teoria sempre necessária, que precisamos ter, que lembra que ele partia da teoria, da prática para a teoria, mas ele fala, a teoria que é sempre necessária, importante, para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral. Talvez mais necessário ainda se faz nesse caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possa apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. É isso que Kardec fez, e no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas outras obras, ele realmente, ele nos mostra, através de estudo, de trabalho, que nada dos fenômenos que aconteciam eram sobrenaturais. Porque nós vamos ver que desde a antiguidade, muitos anos atrás, já existia esses fenômenos, né? Mas o Kardec fala, isso não é sobrenatural desde que a gente conhece o princípio. O que está ocasionando aquele fenômeno? E ele sempre mostrou que é um fenômeno natural, porque tinha nas leis da natureza. A diferença é que a maioria, por não conhecer, algo que eu não conheço, para mim é sobrenatural. Principalmente antigamente, na Idade Média, tempos bem remotos, que não tinha nem a ciência para nos mostrar as leis da física. Imagina um fenômeno desse que nós vamos até ver alguns exemplos acontecendo há 2000 anos atrás. Era sobrenatural. Eram forças que não eram conhecidas, né? E ele fala, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermédio representa um dos atributos do espírito, então, ele já vem mostrar que é um atributo do espírito poder escrever sem intermediário, sem um médium. E ele nos fala o porquê desse seu parecer. Ele fala, uma vez que os espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se hão produzido diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta, ou a pneumatografia, igualmente, se há de ter sido operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Porque, aí vamos dar um parênteses, né? O fenômeno espírita sempre houve, desde que o ser humano está na Terra. Só não tinha explicação, porque se não conhecia o princípio. Então, era tido como sobrenatural. Então, porque desde que o ser humano está na Terra, o fenômeno espírita foi produzido, está sendo produzido e vai acontecer. Nós vamos até chegando a alguns exemplos. Então, Kardec fala isso, ó. Por quê? E é interessante isso que Kardec nos coloca, que vem fortalecer a doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que inventou todos esses fenômenos, como algumas religiões pregam, como alguns materialistas pregam, como alguns detratários
detratores do Espiritismo pregam, dizendo que o Espiritismo criou tudo isso e está brincando com coisa séria. Não. O Espiritismo somente veio mostrar que tudo que aconteceu e acontece é uma coisa natural, faz parte da lei da natureza, faz parte das leis de Deus. Então, o Espiritismo, com a decodificação, só veio trazer as explicações para que todos nós conhecêssemos. É uma doutrina nova que surgiu no século XIX, 1857, para nos mostrar, no momento exato, algo que Jesus havia prometido. No momento oportuno, eu vou mandar o Consolador, que vai relembrar o que eu disse e vai explicar tudo isso. E isso é a doutrina espírita. Nós vamos ver que o fenômeno sempre ocorreu, está em todas as religiões, isso escrito, catalogado, e só que não tinha uma explicação, porque não se conhecia os princípios desse fenômeno, né? Então, as tábuas da lei, em Moisés, há mais de 3.500 anos. O que foi as tábuas das leis? O decálogo mosaico? Foi a pneumatografia. Então está no Antigo Testamento, está na Bíblia, né? Na Vulgata Latina, né, que tem o Antigo Testamento e o Novo, está lá, as tábuas da lei. E Moisés voltou do monte trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, escrita de ambas as partes. Como é que foi escrito isso? Através da pneumatografia, escrita direta. Moisés, um grande médium, com certeza um médium pneumatógrafo, e que a espiritualidade, através da sua mediunidade, escreveu nas tábuas de pedra. E feitas por mão de Deus, a escrita também de Deus estava gravada nas tábuas. Isso está em Êxodo, né? No capítulo 32, livro do qual faz parte o Pentateuco mosaico, Antigo Testamento, está lá. Isso aqui é um exemplo que está na Bíblia, na Vulgata Latina, de algo que aconteceu através da pneumatografia, da escrita direta. Lógico que, por falta de conhecimento, atribuiu-se tudo isso a Deus. E não deixa de ser de Deus, né? Porque Deus é o criador de tudo que existe. Mas ali foi um exemplo de pneumatografia que está registrado em Êxodo. Outra. Então, Kardec fala, né, continuando. Desse modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim da festa de Baltazar. Mané, Tecel e Fares. Lá tem o dedo, uma mão escrevendo isso, no qual, na festa que Baltazar estava dando. Também, outro caso, nós vamos até detalhar um pouquinho, outro caso de pneumatografia escrita direta. E Kardec traz também, na Idade Média, tão fecundo de prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, das guilhotinas, né? Também conheceu necessariamente a escrita direta. Nós sabemos da perseguição que houve em função de fenômenos que apareciam, principalmente na Idade Média, e as pessoas eram queimadas em fogueiras, era guilhotinada e uma série de coisas, porém, por não conhecer aquele fenômeno natural que era denominado como bruxaria, né? Então, Kardec cita lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, essas palavras, né, na festa de Baltazar. Eu quis trazer um pouquinho para a gente entender o que foi esse aparecimento das 3 palavras célebres, né? Então a aparição de uma mão escrevendo na parede as enigmáticas palavras. Então, eles estavam festando lá, nós vamos ver, e de repente uma mão surgiu do nada e escreveu essas 3 palavras na parede, né? Então, o rei Baltazar
estava dando um grande banquete de mais de mil pessoas, né, da sua corte, lá do seu reino, e cada um bebia, né, era uma festa. Estando, pois, cheio de vinho, mandou que lhe trouxesse os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha transportado do templo de Jerusalém, quando ele foi lá e pegou aquela riqueza material e trouxe, né, para comemorar, beber por eles, os reis, as mulheres, concubinas, etc. Aí, de repente, durante essa festa, aparece uma mão escrevendo na parede as enigmáticas palavras Mané, Tecel e Fares. Não sei se a pronúncia é essa, pessoal, mas acredito que sim. Mas nós estamos aqui só para interpretar um pouquinho o fenômeno, né? Então aparece lá uma mão escrevendo, os dedos escrevendo isso. O que seria isso? Pneumatografia. Nós vamos ver que está no livro de Daniel isso, né? Os sábios, né, que estavam ali da Babilônia, não podiam explicar essa escritura. Eles não sabiam. O que significa isso? Os sábios, né, que Baltazar chamou, não, nós não sabemos o que é isso. Aí Daniel, né, se vocês conhecem a história de Daniel, também um médium que sabia decifrar sonhos, tal, premonições, intuição, ele lê, ele foi chamado, ele lê e explica. Então é a interpretação que Daniel dá. Mané, ele dá essa interpretação. Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs termo. Tipo, parou, o seu reinado vai ter um termo, vai acabar. Tecel, tu foste pesado na balança e achou-se que tinha menos do peso. Então, foi avaliado o trabalho dele. Fares, o teu reinado se dividiu e foi dado aos medos e aos persas. Então, nós estamos passando rápido, né? É isso que Daniel interpretou daquelas palavras e passou para o rei. Naquela mesma noite, o rei Baltazar morreu, que era o rei dos caldeus, né? E Dario Medo, olha, a definição lá para Fares de Daniel, e Dario Medos sucedeu ao Baltazar no reino, tendo 62 anos de idade. Está no livro de Daniel, novamente Antigo Testamento, no capítulo 5. Eu quis trazer um pouquinho desse detalhe, tem muito mais coisas lá nesse capítulo, para mostrar novamente um exemplo de mais de 3.000 anos de escrita direta, pneumatografia. Isso está no Antigo Testamento, na Bíblia, na Vulgata Latina, né? Então, para mostrar um pouquinho que a doutrina espírita não inventou nada, a doutrina espírita realmente veio explicar esses fenômenos, como acontecia, qual era o princípio básico natural das leis de Deus, das leis da natureza, que proporcionava aquele fenômeno. Então, eu quis trazer esses exemplos para a gente ver que constam historicamente registrado na própria Bíblia. Então, Kardec também cita o barão de Gut-Saint-Hubert. Eu acho que seja essa pronúncia, pessoal, que viveu entre 1820 e 1873. Ele também foi um grande trabalhador da doutrina espírita nessa parte de escrita direta da pneumatografia também. Eu trouxe um pouquinho aqui do histórico do barão. Então, esse grande paladino do espiritismo foi um grande trabalhador das primeiras horas do espiritismo. Você vê que é o período em que Kardec estava trabalhando na decodificação, né? Um grande pesquisador da alma e que teve também as suas obras queimadas, olha que interessante, né? As obras queimadas na Espanha pela Santa Inquisição no dia 9 de outubro de 1861, naquele que nós conhecemos, o Auto de Fé em Barcelona, no qual os livros de Kardec, né, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns foi queimado. Então, algumas obras desse barão também estavam nesse Auto de Fé de Barcelona.
Barão Luiz Gondstubé, que deixou a vida em 27 de maio de 73, na sua residência em Paris, na rua Treviset, aos 53 anos de idade, foi conhecido principalmente por suas investigações e experiência em pneumatografia. Então, o Barão Luiz, ele foi grande trabalhador em prol da doutrina espírita e grande investigações e experiência em pneumatografia, na escrita direta, que depois Kardec aproveita os seus livros, que ele editou os livros, para continuar esse seu trabalho também de identificação, qual era o princípio que gerava esse fenômeno pneumatógrafo. Então, o Barão Luiz dedicou-se mais à experiência da escrita direta na França, onde obteve, ó, em 13 de agosto de 56, aí não tínhamos o Livro dos Espíritos, os primeiros sucessos nessa modalidade de comunicação espírita. Escreveu o livro intitulado Les Réalités des Spirits et de leurs Manifestations. Aí aparece em inglês, a realidade dos espíritos de suas manifestações, que ele publica junto, no mesmo ano do Livro dos Espíritos, né? 1857. E também a obra Pensées de Aube-Tombe, 1858. Me desculpe aí o francês, a pronúncia. Em poucos anos de trabalho experimentais, o Barão obteve um número considerável de escrita direta. Então, ele trabalha, e Kardec também se serviu dessas apontações para que ele continuasse e mostrasse o princípio daquelas realizações, né? O Barão obteve um número considerável de escrita direta, algumas obtidas sem o auxílio do lápis, olha, do papel ou da ardosa, que era ardosa comumente usado na época, né? Os próprios espíritos comunicantes transportavam o material necessário para a obtenção das mensagens. Eu não vou agora entrar em detalhes aqui, que nós temos mais um slide que vai falar sobre isso, né? O material que os espíritos utilizam para a escrita direta, porque eles não obtêm esse material aqui do nosso mundo encarnado, né? Porque eles não têm lápis, não têm tinta, não tem nada. Então, eles devem conseguir isto de algum lugar, que nós vamos ver com detalhes mais na frente. Gente, está indo muito rápido. Dúvidas, algum comentário? Vocês estão quietinhos? Se eu estiver muito rápido, por favor, peça para a gente vai mais tranquilo. Nosso tempo é eterno. Então, por favor, qualquer dúvida, algum comentário, é só levantar a mãozinha. Então, o Barão de Saint-Hubert foi o primeiro que obteve na França a escrita direta. Eis como ele relata o fato naquele livro, nas páginas 65, La Réalité des Espíritos, né? A realidade dos espíritos, na página 66 e 67. Ele coloca, né? Aqui quem está falando, no livro Gabriel Delany, o livro Fenômeno do Espírito, Gabriel Delany, um dos percursores, grande estudioso da doutrina espírita, eles comentam. Então, o Barão colocou, né? Portanto, uma folha de papel em branco, um lápis, aí estava usando o lápis, aparado dentro de uma caixinha fechada a chave. Ele colocava o lápis, a folha em branco e trancava, guardando sempre essa chave consigo, e a ninguém dando parte da sua experiência. A chave ficava com ele. Durante 12 dias esperou inutilmente. Ele ficou lá, não aconteceu nada, sem observar o menor traço de lápis no papel. Mas, a 13 de agosto de 1856, olha, um ano antes praticamente, né? Pouco menos, né? Do lançamento do Livro dos Espíritos, seu espanto foi grande quando notou certos caracteres misteriosos no papel. Apenas sucedeu tal fato. E ele repetiu por 10 vezes a experiência no mesmo dia. Então, ele falou,
Eu vou repetir para ver se realmente o que vai acontecer, né? Para sempre memorável, colocando no fim de cada meia hora uma folha de papel em branco na caixinha. Então ele pegava, tirava cada meia hora, colocava outra. A experiência foi coroada de êxito completo. Aí, a partir desse momento, a cada papelzinho, a cada meia hora que ele coloca cada folha em branco, ele obtém uma comunicação. Então tá lá, quem depois tem muitos detalhes, depois quem quiser se aprofundar, está no livro Fenômeno do Espírito, lá do Gabriel Delany. Muito interessante. Pena que a gente não consegue trazer todo aqui. Então, Gabriel Delany, no mesmo livro, continua. No dia imediato, no dia seguinte, no dia 14, fez de novo umas 20 experiências, no mesmo procedimento. Coloca lá a folha em branco, tranca, depois de meia hora ele vai lá, busca, deixa outra. Deixando aí ele já mudou, ele fez uma nova experiência, deixando a caixinha aberta e não perdendo de vista, para ver se ele continha alguma coisa diferente, né? Viu então que caracteres e palavras na língua estônia, já em outra língua, né, a não ser o que deveria ser o francês, mas não foi, formavam-se ou eram gravadas no papel, sem que o lápis se movesse. Ele começou a perceber que estava aparecendo a escrita, mas o lápis não se movia. Isso chamou a atenção dele, né? Desde então, vendo a inutilidade do lápis, cessou de pô-lo sobre o papel e não colocou mais. Falou, então, aí ele falou, vou testar agora. Se está aparecendo os caracteres, a escrita, e o lápis não está se movendo, eu não vou mais colocar o lápis. Aí ele está fazendo uma experiência, né? E ele coloca simplesmente a folha em branco dentro de uma gaveta na sua casa e obteve também as comunicações. Então, no fim, no fim da obra do Barão, encontra-se facsímiles dessa escrita. Está tudo registrado para que não tivesse nenhuma uma feição de embuste, né, de fraude, que poderia acontecer. Realmente poderia, tudo poderia acontecer, mas esse trabalho do Barão Luiz realmente foi um trabalho sério, que depois Kardec aproveitou e continuou, né? O Barão repetiu a experiência em presença do Conde d'Auchet, e esse obteve uma comunicação da sua mãe, aí já foi um negócio mais pessoal, né? Cuja assinatura e letra foram reconhecidas como autênticas, quando comparada com a dos autógrafos que o Conde possuía. Então, esse Conde tinha, né, outras escritas quando sua mãe estava encarnada, então ele comparou as assinaturas como um grafólogo faria, né? Ele comparou e realmente é uma semelhança muito grande entre o que ele obtinha através da pneumatografia com o que ele tinha na sua casa, na sua residência, quando a sua mãe estava encarnada, né? E tem, gente, bastante detalhe no livro do Gabriel Delany. É interessante pesquisar. Então, continuando aqui na parte de Kardec, né? A escrita direta aí, Kardec já está no livro dos Médiuns, Kardec acompanhou todo esse trabalho do Barão e ele vai trazendo, no livro dos Médiuns, ele vem confirmando todo esse trabalho que havia sido feito. Então, ele traz, né? A escrita direta, também chamada pneumatografia, é que se produz espontaneamente, sem um concurso, nem a mão do médium, nem do lápis. Então, ele, através do relato do Barão, ele confirmou tudo isso e ele coloca no livro dos médiuns, confirmando o que o Barão já havia descoberto, né? Aí ele fala, ó, basta tomar-se de uma folha de papel em branco, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases
e até dissertações. Então, Kardec, através do seu trabalho que ele realizou, ele veio confirmar o trabalho que o Barão havia realizado. Então, porque Kardec só publicava aquilo que realmente ele estava confortável em publicar. Ele tinha todo aquele aparato de trabalho realizado pelo Barão, mas ele não poderia publicar no livro dos médiuns se ele não tivesse a comprovação desse fenômeno, né? Então, o Kardec até, inclusive, avança na compreensão desse fenômeno e ele vai trazendo mais subsídios e mais explicações sobre esse fenômeno que ele considera um dos mais maravilhosos, ou melhor, do fenômeno espírita. Ele continua: se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito servia desse para escrever. Mas, uma vez que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Porque, se nós lembramos, o Barão, no início do seu trabalho, ele colocava a folha em branco, mais o lápis. Então, porque ele supunha que o espírito utilizava do lápis para deixar os caracteres no papel. Mas depois que uma vez que ele fez a experiência, deixou a caixinha aberta lá com a folha em branco, ele viu que os caracteres apareciam e o lápis não se movia. Então ele retirou o lápis e as comunicações continuando a vir. Então o Kardec já passa, ele comprovou isso e já passa dessa fase de colocar o lápis. O Kardec ele fala, não precisa mais do lápis. É só colocar uma folha em branco na gaveta que a mensagem vai vir normalmente. Aí começa ele já o questionamento, como é que o espírito escreve nesse papel? Da onde ele tira a matéria, né? Então, aí Kardec também traz uma palavra nova que nós já vimos, dessa faculdade mediúnica surgiu o nome médium pneumatógrafo, né, de pneumatografia. Então, Kardec já elencou essa mediunidade, esse médium que consegue esse fenômeno de médium pneumatógrafo, mas ele alerta que é dado aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta. Fato que não é possível a todos os médios escreventes, que nós vamos ver depois no livro dos médios, que tem os vários segmentos de mediunidade, as quais um é um médium escrevente. Mas nem todo médium escrevente tem a possibilidade de obter a escrita direta. Então, aquele que obtém a escrita direta é o médium pneumatógrafo. E tem aqueles que escrevem, e são os médios escreventes. Depois, no livro dos médios, na sequência do nosso estudo, nós vamos dissecar, né, esses tipos de mediunidade. Na próxima, depois da pneumatografia, pneumatofonia, nós vamos ver a psicografia, que já vai usar realmente a mediunidade do médium psicógrafo, né? Está no Livro dos Médiuns, capítulo 8. Então, aí Kardec começa, através do seu estudo, e ele traz, né? As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer, sim. Se aparece na folha em branco, e não é do lápis, não é de caneta, não é de nada, tem que aparecer de algum lugar. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, sabe-se que ele próprio a compôs. Mas da onde tirou? Da onde tirou o espírito essa substância para que ele pudesse deixar impresso no papel em branco as mensagens, né? Aí ele nos traz. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias e nem dos nossos instrumentos. Então, as nossas substâncias que nós temos no mundo material e nem os nossos instrumentos, lápis, caneta, etc. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento
primitivo e universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Nós já vimos que o espírito, através da sua vontade, do seu conhecimento, ele pode manipular os fluidos e realizar e operar como nós aqui no mundo encarnado operamos a matéria bruta. Nós já vimos lá aquele caso da tabaqueira, que o espírito se apresentou usando uma tabaqueira, mas era através do fluido cósmico universal, da matéria universal primitiva, que ele fabricava aquela tabaqueira. No caso da escrita direta, é o mesmo processo, é o mesmo princípio que ele vai manipular esses fluidos e produzir a tinta, produzir o lápis, se for o caso, a cor da tinta, sempre manipulando os fluidos espirituais, tá? Então ele fala, opa, quem levantou? Ah, Eros, pois não, Eros. A gente viu nos encontros anteriores que depende também do fluido médium que está presente. Não cabe nessa ocasião também? Desculpa, Eros, cortou um pouquinho, você poderia repetir, por gentileza? A gente viu nos encontros anteriores que sempre depende do fluido de um médium também, para poder manifestar de alguma forma. Nesse caso, não caberia também? Não, nesse caso específico da escrita direta, não é necessário o médium, o fluido do médium, porque nesse caso específico ele vai só fazer uma escrita naquele papel. No caso do fluido do médium, ele vai produzir alguma coisa para que possa até ser palpável. Nesse caso específico, não. Ele vai utilizar somente os fluidos do mundo espirituais para que ele produza no mundo espiritual e possa escrever no papel em branco. Então, nesse caso específico, ele não vai utilizar o médium especificamente. Tá certo, obrigado. Nada. Então, sobre as explicações da produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta vermelha de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para dar relevo à escrita conforme temos tido ensejo de verificar. E a pergunta do Eros é interessante porque, como nós havíamos comentado no início do nosso estudo, nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, como Kardec também o fez no seu estudo, no seu aprendizado. Então, nós já aprendemos que realmente, para que nós possamos fabricar algo que possa ser tangível, em caso específico, nós vamos utilizar os fluidos materiais do médium. Nesse caso específico, não é necessário. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 8. Segundo Kardec, a faculdade de pneumatografia é muito rara. Então, Kardec já alerta pelo estudo que ele realizou e falou, isso aqui é muito rara. Ela se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações, porque não se presta a transmissões de longas dissertações, o que é mais próprio da faculdade de psicografia, de que Chico Xavier, Divaldo Franco, são exemplos bem conhecidos dos espíritos, também não os espíritos. Então, Kardec já no Livro dos Médiuns, ele nos traz, olha, é muito rara. Mas por que é interessante, né? Ele fala, é muito raro, mas o que Kardec quis trazer para o Livro dos Médiuns esse fenômeno? Porque, como ele diz anteriormente, é algo extraordinário. É algo que ele não precisa, nesse momento, de nada do mundo material, ele não vai precisar nada do lápis, nada da tinta, tudo ele vai, com a sua vontade,
ele vai produzir e deixar isso registrado, porque Kardec quis mostrar que isto é possível, mas ele fala isso é muito raro, porque na prática, no caso da escrita direta, vai ser algo muito demorado, porque ele comenta, né, as transmissões, grandes textos, grandes dissertações, imagine Divaldo, Chico, psicografando, escrevendo o livro através da escrita direta, ia demorar muito. Então ele fala, isso é raro, isso não tem a praticidade que tem uma psicografia, que depois nós vamos ver em detalhe, mas é muito importante nós conhecermos para ver que realmente é algo muitíssimo importante. O Kardec vai até trazer, tem um slide, vamos falar isso, muito importante para o conhecimento do princípio da doutrina espírita. Acho que a Graça levantou a mão, né, Graça? Não, Zé Roberto, boa noite. Sabe o que é? É porque, assim, eu ia fazer uma pergunta, mas enquanto você foi falando, eu acho que eu não vou precisar mais fazer. Que porque bom. Eu queria perguntar assim, está aqui escrito, a faculdade de pneumatografia é muito rara. Então, como está essa frase, a faculdade, eu fiquei pensando, gente, se é direta, por que faculdade? Faculdade não é a capacidade que tem alguém de, né, produzir, ajudar a produzir aquele fenômeno? Mas depois você foi falando, aí eu falei, não, gente, mas é a faculdade, acho que quer dizer aqui o fenômeno da pneumatografia. Isso, porque nós deixamos faculdade, que está assim no livro dos médicos, para a gente não alterar, né? Mas isso, é o Não, fenômeno da tudo bem. pneumatografia, realmente, Kardec alerta, é muito raro. E na prática, realmente, não vai ser tão produtivo para a doutrina espírita, né? Porque depois por isso que eu comentei o que ele traz no livro dos médiuns, as noções preliminares, as manifestações espíritas, manifestações físicas, inteligentes, porque ele vai trazendo todo esse conhecimento que é importante para que nós conheçamos o fenômeno e qual o princípio que gera esse fenômeno. Porque quando nós trouxermos para a área do médium, a mediunidade, a psicografia e tantas outras, nós vamos ter entendimento de como se processa aquela mediunidade, como é que se processa, qual é o princípio que está gerando. Por isso que eu comentei, como Kardec, como pedagogo, ele foi excelente, porque ele vai trazendo o conhecimento para que quando nós chegarmos na parte mediúnica, na parte do médium, nós já temos bastante fortalecido como funciona aquele princípio. Vai ser mais fácil o nosso entendimento, né? Que ele já dá um lembrete aqui, olha, cuidado o médium pneumatógrafo e o médium escrevente, pode ser que ele não tenha esse dom, vamos chamar assim, entre aspas, de pneumatografia. Nem todo médium escrevente é pneumatógrafo. Ele já vai alertando, porque quando nós estudarmos os médiuns escreventes, nós já vamos ter já um conhecimento sobre a pneumatografia e sobre o médium pneumatógrafo. Zé Obrigado. Roberto, Oi, Graça. eu quero continuar agora assim, eu fiquei curiosa com outra coisa que eu vi, que eu prestei atenção aqui nesse slide, porque está escrito assim, ela se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta. O que quer dizer isso? Ela se desenvolve provavelmente pelo exercício. O exercício de quem? Quem é que tem que se exercitar para... Entendeu a minha dúvida? Não, sim, o exercício do médium, porque nós vamos lembrar que a mediunidade está no ser humano, né? A mediunidade é nossa, através da glândula pineal. Então, muitos médiuns desenvolvem a sua mediunidade pelo exercício. Então, pelo exercício da mediunidade, esse trabalho que o Barão Luiz lá fez, você viu que ele fez num dia só, 20 experiências. Sim, esse tipo de exercício, eu entendi agora. Ele foi desenvolvendo. Sim,
Tá certo, Zé Roberto, obrigada. Nada. O Eros de novo? O Eros, por favor. Esse exercício não é da faculdade de exercer essa função? Não, o exercício, por quê? A nossa mediunidade, muitas vezes, ela pode estar latente lá em nós e não está desenvolvida. E eu exercitando isso, lógico que a gente vai se aprofundar, mas agora estamos falando superficialmente. Eu exercitando essa minha mediunidade, por quê? Vamos supor, psicografia. Tem alguns centros que desenvolvem a mediunidade psicográfica, de psicografia. Então, tem os médios lá que ficam desenvolvendo uma mesa mediúnica, desenvolvendo essa mediunidade de psicografia. Então, essa nossa mediunidade, nós podemos desenvolver pelo exercício. Aí vai ter vários fatores, Eros. Nós vamos desenvolver, não vamos, nós temos essa responsabilidade, nós temos um método, uma série de fatores. Então, como a mediunidade é do ser humano, nós podemos desenvolvê-la pelo exercício. Agora, a nossa moral vai definir o que eu vou usar dessa minha mediunidade. Obrigado. Nada. Continuando, é assim que eu gosto, as perguntas. E Kardec também está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, Kardec vai nos trazendo. A escrita direta se obtém como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas por meio da concentração, do exercício, da prece, da evocação. Então, Kardec fala, esse fenômeno da escrita direta tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas, ou imagens de personagens evocados. Então, esse processo, Kardec, através do seu estudo, ele foi determinando que em igreja aconteciam isso. E a gente vê alguns casos, hoje mais recentes, que pode estar em túmulos, em estátuas, algum fato que acontece que pode realmente ser através da escrita direta. Aí ele coloca também, isso é importante, evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Então ele está alertando, não é o local que está ocasionando tudo isso. É a faculdade, né? Quando você para, você está mais tranquilo, espiritualmente está mais tranquilo, concentrado nos nossos pensamentos. Isso que vai realmente conduzir ao fenômeno. Não é o lugar, como nós vimos lá das casas mal assombradas, né? Não é o local, é toda a parte espiritual. Porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, né, colocar na parte da escrita direta, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre eles se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Oi, Graça. Ô, Zé Roberto, mas olha só, aqui do jeito que está dizendo, parece que há um concurso mediúnico aí, porque está dizendo ali que pode acontecer em vários locais, mas que vai depender daqueles que desejem obtê-lo, estarem, né, nas devidas condições morais e que se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Então, dá a impressão que existe ali um concurso mediúnico também. Sim, vamos supor, eu nunca fiz esse exercício, mas eu provavelmente não sou um médium pneumatógrafo. Se eu pegar uma folha em branco, colocar numa gaveta e ficar o tempo ali, provavelmente não vai acontecer nada, porque eu não sou um médium pneumatógrafo. Então, vai acontecer aquela escrita direta desde que o médium tenha essa mediunidade. O que é diferente, não sei se você está fazendo uma relação ou não, do que o Eros perguntou. O Eros perguntou, mas você não precisa
ter o fluido do médio para acontecer a escrita direta, a pneumatografia? Não. Mas ter a mediunidade pneumatógrafa precisa sim, Graça, para que ocorra o fenômeno, sem dúvida. Sim, Isso. sim, Só que agora eu entendi. Ah, legal, que bom. Opa, estou gostando. Vocês estão perguntando se eu gosto. Ô, Sueli. Sueli, só um pouquinho para concluir com a Graça. Então, Graça, o que o Wes perguntou, precisa dos fluidos materiais? Não, para esse fenômeno, não. Aí você perguntou, precisa ser médio pneumatógrafo para acontecer a pneumatografia? Sim, precisa. Oi, Sueli. Então, eu estava pensando aqui, isso que falou, né, que pode acontecer o fenômeno em igrejas, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu me lembrei de várias vezes que a gente vê, sei lá, reportagens aí e tal, que a pessoa estava ali fazendo uma oração e a estátua de Nossa Senhora, por exemplo, dentro da igreja, escorreu uma lágrima de sangue, né? E aí, assim, na maioria das vezes a gente imagina, isso daí foi truque. Pode ser esse fenômeno. Pode ser um truque, pode, porque a gente sabe que pode, mas pode ter esse fenômeno também. Porque nós vimos que Kardec já nos alertava que, com certeza, eu não pesquisei esse fato, mas com certeza na época de Kardec acontecia muito disso, então ele já nos alerta, olha, pode acontecer isso daqui. E, como você disse, já aconteceu alguns fatos que pode ser embuste, pode, alguns casos que a gente já viu que teve truque, mas pode ser algo realmente de escrita direta, acontecer não como uma marcação, não ali ser sangue, né? Mas ser um material que o espírito pode produzir e colocar uma tinta vermelha para, entre aspas, né, e dar a entender que seria sangue. Pode. Sim, às vezes a necessidade disso no momento ali, ou na pessoa, que provavelmente é um médium cinematógrafo. Sim, né? é mais raro, mas pode ser, com certeza. Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Obrigada. Nada, Sueli. Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Bacana. Isso é importante, as perguntas. Então, está na Revista Espírita de 59, né? O general russo, Conde Dá, que ele não quer se identificar, mostrou-nos uma estrofe de 10 versos alemães obtida dessa maneira por intermédio da irmã do barão de Gutzenbell, a irmã daquele nosso barão Luiz. Simplesmente colocando uma folha de papel tirada da sua própria caderneta, ele pegou lá, tirou, né, como fosse o nosso caderno de hoje, debaixo do pedestal do relógio de chaminé. Colocou, né? Tendo-a retirado ao cabo de alguns minutos, nela encontrou versos em caracteres tipográficos alemães, muito finos e de perfeita pureza. Através de um médio psicógrafo, aí já foi mais psicógrafo, o espírito lhe disse que queimasse esse papel. Como hesitasse, como ele falou, não, eu recebi isso através da escrita direta, eu vou queimar, estava hesitando, o espírito, através da psicografia, falou, então ele não hesitasse querendo, né, sacrificar aquele precioso objeto que ele havia recebido, o espírito acrescentou, não teme mais, dar-te-ei outro. Com essa garantia, ele pegou, jogou no fogo esse papel, depois colocou uma segunda folha, igualmente tirada da sua carteira, né, que ele tinha lá, sobre a qual os versos se achavam reproduzidos exatamente da mesma maneira. Então, para mostrar para ele, né, você vê que interessante, todo o trabalho, né, que foi feito pelo barão, e Kardec já também, através desse trabalho, que tinha tudo registrado, já também deixou lá na Revista Espírita de 59, né? Então, para mostrar que esse trabalho realmente foi muito importante pelo fenômeno em si. E ele queria mostrar qual era o procedimento que estava gerando esse fenômeno. É muito interessante.
Então, a nossa conclusão, né, que nós tiramos no Livro dos Médiuns, né, considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, Kardec, né, essa é a conclusão de Kardec, né, gente, não a minha, de Kardec, desculpa, é bom deixar claro. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que até o presente, até o presente, Kardec fala, até o momento, quando ele fez esse estudo, ele fala, a principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério. Então, Kardec falou, olha, o fato sério e extraordinário do qual ele chamava, né? Então, realmente, até o momento, a utilidade que ele via na pneumatografia, na escrita direta, é esse fato de ser algo de comprovação material do qual o espírito retirava da espiritualidade, produzia tinta e produzia caracteres, e um fato sério, então, que ele achava esse fato da escrita direta extraordinário, né? E ele continua, a intervenção de um poder oculto que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Eu falo, através da escrita direta, a espiritualidade, o espírito pode se manifestar. Todavia, continua ele, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtém. Ele está dizendo, na prática, não tem a manifestação muito extensa das comunicações. Então, ele já prevendo tudo isso, falou, isso na prática futura não vai ter tanta utilidade, mas é importante nós conhecermos, tirarmos qual o princípio gerador desse fato, para que a gente conheça, porque vai nos ajudar em outros fenômenos que nós vamos estudar. Então, ele fala, em geral, espontânea, ela se reduz em algumas palavras, porque ele falou, ele determinou no seu estudo que essas comunicações eram espontâneas. Então, ele fala, em geral, normalmente, não todas, lotam em geral, normalmente, não 100%, sendo espontânea essa comunicação, ela se reduz a algumas palavras ou proposições, às vezes a sinais ininteligíveis. Ele falou, esse é um fato. Tem sido dados em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglifos, etc. Mas ainda se não prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Então, ele conclui, ele já traz essa conclusão no final da sua exposição lá no Livro dos Médiuns, dizendo, olha, é muito importante que a gente conheça a escrita direta, qual a finalidade, porque nós vamos descobrir fenômenos maravilhosos, extraordinários, ele usa a palavra, no qual o espírito desencarnado vai utilizar os fluidos do mundo espiritual para produzir esse fenômeno. Mas ele fala, na prática, não vai ser tanto utilizado, porque ele fala, é raro, porque a extensão da comunicação, como essa comunicação é espontânea, então são frases, são hieroglifos, são letras, palavras pequenas. Então, ele falou, não vai ter a utilidade, a praticidade que vai ter a psicografia. E nós vamos ver depois nos próximos estudos que realmente a psicografia agiliza demais essas comunicações espíritas, e é só a gente ver Chico Xavier e vermos, né, Divaldo Franco. Então, é importante você ver a coerência que Kardec traz nos seus ensinamentos. Ele nos mostra porque ele acha muito importante esse fenômeno, mas também ele já conclui que isso, no futuro, na prática, não vai ser tão utilizado, pois a psicografia vai trazer resultados muito mais importantes para a doutrina e para a comunicação, para a manifestação espírita através das comunicações, do que a pneumatografia escrita direta. Então, nesse ponto, nós terminamos a nossa parte de pneumatografia.
comentários, questionamentos. Opa, Graça. Lá vou eu de novo, Zé Roberto. Sabe o que é que eu acho interessante? Porque quando a gente vê aqueles vídeos da Sônia Rinaldi, sabe? Aquela que está Sei. tentando aí, né? E está captando imagens e tudo mais. Ela diz ali que vem de lá para cá, igual o Chico falava, né? Que Isso. o telefone toca de lá para cá, e ela fala isso também com relação a essa comunicação por imagens, né? Que ela tem lá já produzidos vídeos e tudo mais. E que eles também, no mundo espiritual, eles também estão trabalhando para desenvolver formas de comunicação com a gente. Então, agora você estava falando isso aí da pneumatografia, eu falei, gente, olha que interessante. Me lembrou essa história aí. Lá no mundo espiritual também, eles também estão ali trabalhando para desenvolver, né, técnicas, tecnologia, para trazer essa comunicação de forma que apareçam imagens como ela mostra nos vídeos dela. Então, só para fazer um paralelo, sabe? Não, Achei bastante interessante. Bastante Hã? interessante você trazer, Graça, né? Da outra vez, uma reunião aí qualquer, que a memória ainda está boa, o Eros perguntou sobre isso e nós falamos da Sônia Rinaldi, né? Realmente ela faz um trabalho com essa parte, né, de transcomunicação do mundo espiritual muito forte. Inclusive tem um vídeo dela, porque eu acesso o site, né? Já me inscrevi no site dela, mas então sempre manda um e-mail, né? Um vídeo, um trabalho que ela fez dos Estados Unidos, em outros países, e está bastante difundido o trabalho dela, viu? E é Sim. interessante, e ela fala realmente muito disso, do trabalho, porque esse trabalho é recíproco. Sim. E não, o que alguns autores, algumas pessoas estão trazendo aí, realmente, aí é só o fato, é que por volta próximo do ano 60, 2060, essa ação vai ser muito, muito próxima. Ah, é? É, Que legal. diz que vai ser bem próxima essa comunicação, porque isso é um fato, não estou dizendo que isso vai acontecer, é isso que estão trazendo. Que realmente a parte tecnológica está num desenvolvimento muito grande, né? Muito grande Sim. aí. E vai chegar um momento que vai estar tão avançado esse desenvolvimento tecnológico, nós estamos em 23, mais de 30 anos, que em determinado momento pode acontecer um intercâmbio muito mais frequente e mais fácil através dessa transcomunicação, do caso que a Sônia está comentando. Ao menos alguns autores estão trazendo isso. Vamos esperar para ver, né? Sim, sim. Não, é porque a tecnologia está evoluindo cada vez com mais rapidez, né, Zé Roberto? Aqui na Terra. Então, você imagina nós aqui encarnados, né? Agora imagina do lado de lá, Sim. né? Então, pode Pode falar. falar, desculpa, pode Não, falar. pode falar, Zé Roberto, não. Não, eu estou falando, e quando nós estamos preparados, as coisas acontecem, né? Então, Isso mesmo. nós temos que aconteceu em 1857, quando a humanidade estava preparada, veio o advento da doutrina espírita. Então, acredito que nada é por acaso, e acho que aí não é da doutrina, aí é uma opinião do José Roberto. Eu acho que a espiritualidade realmente tem essa intenção de desenvolver eles estão 100 anos mais avançados do que nós, para que esse intercâmbio seja cada vez mais facilitado possível. Então, a gente está vendo aqui, em 1857, com tudo isso, a psicografia, como esse intercâmbio através do Chico, do Divaldo, foi tão aguçado, né, e numa velocidade muito grande. Eu acredito que isso vai avançar.
Isso é uma opinião do José Roberto. Isso, eu acho que isso Não, vai mas avançar. toda a lógica, né, Zé Roberto? Com É, toda a lógica, assim, a gente pensa assim. nós entendemos que realmente as coisas vão acontecendo ao passo que nós vamos, como seres humanos, como espíritos, adquirindo mérito para receber mais informações com maior rapidez possível, né? Sim, a gente vai ter que amadurecer, né, Zé Roberto? Bastante, né? Bastante. Sim. Obrigada, Zé Roberto. Nada. Mais alguma coisa? Podemos passar para a pneumatofonia? Então, vamos lá. Mais um nome meio complicado, né? Pneumatofonia, né? Também Kardec deu essa descrição, né? Sempre do grego, pneuma e foné, som, né, ou voz. Então, a voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos, é um concurso da voz humana. Então, a definição do Kardec, né, no vocabulário espírita, está lá. Então, que a pneumatofonia é a voz dos espíritos, é a comunicação oral dos espíritos, tem o concurso da voz humana. Então, vamos lá, vamos entender, né, tudo isso, né? Então, Kardec fala, olha, o espírito pode produzir ruído e pancadas. O espírito pode igualmente fazer, se ouçam gritos de toda espécie e som vocais que imitam a voz humana, assim, ao nosso lado como nos ares. Então, Kardec já falou, olha, isso é possível, nós já vimos isso, nós já estudamos isso, né? Então, a esse fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludam e julgam falar como quando vivos. Realmente, a gente já estudou isso e tem espíritos ainda tão materializados que convivem conosco ainda se achando na matéria, se achando, entre aspas, vivos na matéria. Então, conversam, fazem atividades que fazia como encarnados e se julgam vivos e falam, né? Vai conversar, vai querer trabalhar, conversar e não obtém resposta, mas ainda pela materialidade que ainda está tão forte neles, e ele vê o seu perispírito, que nós já vimos, nós já estudamos também, que tão pesado, mesmo para o espírito etéreo, mas para aqueles que sentem ainda vivos, tão materializado, o perispírito para eles como um corpo físico. Então, ele se toca, ele se pega, ele se vê ali, eu estou vivo. Então, Kardec já nos alerta, ó, eles julgam falar ainda como vivos, né? Eles entendem estarem vivos e julgam falar. Aí vamos andar mais um pouquinho para a gente entender um pouco mais. Então, está no Livro dos Médiuns, então Kardec nos traz. Devemos, entretanto, preservarmos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida ou simples zumbidos. Então, Kardec já nos alerta, cuidado, não vai achar que todo zumbido, todo som é algo espiritual, é uma pneumatofonia, é algum espírito querendo falar conosco, tem tudo essa parte material, como nós já falamos aqui das pancadas, né? Quando na madeira, estalar de madeira, o estalar mesmo da alvenaria, as pessoas pensarem que é a tipologia, né, que é a pancada, então Kardec já alerta, ó, nem todo som ou zumbido é algo espiritual. Ele continua, e sobretudo, se dar o menor credo à crença vulgar de que quando o ouvido nos une, é que em alguma parte estão falando de nós. Então Kardec já tinha, você vê, que não mudou muita coisa há quase 200 anos para agora. Então qualquer coisa as pessoas acham, não. Tem um espírito em casa batendo. Eu estava andando ali e uma voz falou comigo. Pode ser? Pode, mas o Kardec já não, cuidado, que muitas coisas são materiais. Ele fala, ó, aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos
exprime pensamento. Isso é importante. Ele falou, ó, os sons, as vozes que nós podemos, entre aspas, estar entendendo, estar ouvindo, pode ser um zumbido, mas um som, uma voz que exprime um pensamento, sim. Aí nós podemos já ficar atentos sobre isso. Então, ele fala, ó, exprime pensamento, e nisso está o que nos faz reconhecer que são uma causa inteligente e não acidental. É uma voz que nos... Aí depois nós vamos ver aqui, vai nos falar no íntimo. Muitas vezes a gente não vai achar que ouviu, mas sempre exprimindo um pensamento, exprimindo uma vontade. Um zumbido qualquer, sem especificar nada, não é espiritual, né? Então, sons pneumatofônicos exprime pensamento. Nisso está o que nos faz reconhecer que são uma causa inteligente e não acidental. Aí Kardec fala, pode estabelecer como princípio, ó, interessante, que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Então, Kardec já nos alerta e já nos dá um posicionamento como princípio. Ó. Como princípio, a intervenção dos espíritos, uma manifestação física ou inteligente, vai acontecer se for inteligente. Uma comunicação inteligente, algo que vai determinar que é algo inteligente. Lembra? Causa e efeito. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente, Kardec já determinou isso nas outras avaliações, ele fala, isso é um princípio, isso é importante, para que a gente possa entender depois o que está nos acontecendo. Tem notoriamente um princípio inteligente, algo inteligente naquelas manifestações? Sim. Então, vamos investigar que pode ser de um espírito. Se não tiver algo que denota uma inteligência, esquece que isso é simplesmente fisiológico ou material. Então, ele já vai nos alertando como um princípio, isso é importante. E o mesmo vai acontecer com os outros fenômenos da natureza que as pessoas determinavam como sobrenatural. Precisa ter algo inteligente para que possa denotar um princípio ou uma manifestação espiritual, seja ela uma comunicação ou não. Então, os sons espíritas ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras distintas. Kardec, já nos seus estudos, ele nos fala. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso fórum íntimo, nada tendo, porém, de material. As palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Então, quanto de nós já no algo sentiu uma voz no nosso íntimo, no nosso interior? Puxa vida, parece que está falando com a gente, mas a gente sente. Então, é de duas maneiras. Uma é que a gente está sentindo, está repercutindo ali dentro do nosso íntimo, dentro do nosso espírito. A gente fala, puxa vida, é algo que acontece. Muito de nós já passou nessa situação. Sentimos dentro do nosso espírito uma voz interior que nos fala alguma coisa, e muitas vezes é um alerta, um conhecimento, e nós muitas vezes não interpretamos aquela comunicação. Então, essa é de uma maneira. E Kardec fala, e da outra, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos tivesse ao nosso lado. É aquela voz que a gente está aqui fazendo alguma atividade, alguma coisa, que aquela voz vem aqui no nosso ouvido. Já aconteceu muito isso conosco. Comigo já aconteceu. Está fazendo algum trabalho e vê alguém chamando. Você ouve, ali você ouve realmente pelo lado material, pelo seu ouvido. Outra a gente sente. A gente vem uma comunicação dentro de nós, né? A gente sente lá dentro do nosso espírito alguma coisa. Outra a gente realmente ouve. E a gente muitas vezes sai procurando
Quem me chamou, você me chamou? Não. Então, Kardec, através do seu trabalho, ele identificou esses dois tipos, né, de pneumatofonia. Muitas vezes é difícil de nós identificarmos, sim. Muitas vezes nós pensamos algo e achamos que é alguma comunicação. Então, a maioria das vezes são muito sutis. Outras, muitas vezes, realmente aquela ostensiva, querendo que nós ouçamos algo para nos alertar de alguma coisa. Mas a maioria das vezes é bem sutil, né? Então, Kardec fala, de um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo, quase sempre. Então, porque no espiritismo não é igual ao matemático, né? Que é aquele resultado daquela conta é aquela, não. No espiritismo, a gente pode sempre ver que quase sempre pode ser, né? Então, é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Então, é um amigo, nosso anjo protetor, é um espírito familiar querendo nos alertar sobre algo. Então, aquela voz, vamos falar assim, pode vir no nosso íntimo, no nosso espírito, ou então vir de uma forma mais ostensiva através dos nossos ouvidos materiais. Então, é das duas maneiras que Kardec identificou e que ele nos alerta sobre esse fenômeno. Pessoal, faltam 5 minutos. Eu acho que tem mais slides sobre pneumatofonia, vamos continuar, mas eu acho que nós podemos deixar para a próxima reunião. Então, por favor, vamos só tirar aqui, deixar marcado aqui na qual que eu parei, deixar bem registrado. Então, deixa eu tirar aqui. Ok. Então, foi o que nós trouxemos sobre psicografia e pneumatofonia. E vamos continuar com pneumatofonia na próxima reunião e já iniciarmos com psicografia. Então, por favor, comentários, dúvidas. Temos aí uns 3 minutinhos. Um comentário, alguma dúvida, acrescentar mais alguma coisa no nosso estudo? Zé Roberto, Oi, então Graça. já que faltam uns minutinhos aí, eu vou perguntar uma coisa. Por favor. Eu achava que pneumatofonia fosse uma voz no ambiente, entende? Não que fosse essa voz no íntimo, porque assim, ouvi me chamar, eu já volto e meia, alguém me chama e não tem ninguém, né? É aquilo que você falou aí. Às vezes eu escuto, estão me chamando, eu vou procurar, não tem ninguém. Mas eu achava que a pneumatofonia era no ambiente, que todo mundo ouvisse, igual um alto-falante. Então não é, né? Só isso. Olha, nós vimos agora no último slide duas maneiras. Tem aquele que você falou que a gente ouve no íntimo e tem aquele que a gente ouve no ambiente. Agora, esse ambiente vai depender muito de qual objetivo você viu que é espontâneo, que aquele espírito quer mostrar. Sim. Vamos supor, se tiver nós 4 no ambiente, dependendo qual que for a finalidade do espírito, nós 4 podemos ouvir. Ah, entendi. Se nós tivermos essa mediunidade de pneumatofonia. Ou então, nós 4 tivemos essa mediunidade, nós 4 podemos ouvir, ou o espírito realmente pode direcionar aquela comunicação especificamente, desde que eu tenho essa mediunidade, né? Mas pode acontecer. É mais raro, Graça, num ambiente que todos sejam médio pneumatófono, né? Umas palavrinhas meio difíceis de falar, né? E ocorra isso. Mas essa voz, essa primeira parte no íntimo, todos nós sentimos, né?
Agora, essa parte do ambiente pode ocasionar? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas é algo mais difícil que um ambiente esteja todos com essa mediunidade pneumatófona. Mas, e por outro lado, depende, mesmo que eu não seja um médium pneumatófono, pode acontecer isso, depende da finalidade. Raramente você vê que o que Kardec fala, olha, normalmente é espontâneo, pode ser provocado e, no caso, esse ambiente todos ouvirem, depende muito da finalidade, né? Sim, entendi. Entendi, depende da finalidade. Aí eu fiquei pensando de Paulo, né, quando ele estava indo lá nas portas de Damasco, que Sim. ele ouviu, né? Eu acho que ninguém mais ouviu, só ele. Os outros só viram a luz, né, o clarão. Sim. Eu não me lembro mais da história, mas parece que foi assim. Mas entendi, Zé Roberto. Mas Obrigada. você falou do Paulo, né? Não vou querer Sim. adiantar dos exemplos de pneumatofonia do passado, tem de Paulo lá também. Não esse caso específico, mas tem alguns outros lá. Sim, Vê que realmente, né, não é exclusivo da doutrina espírita. Em todos os ambientes, o fenômeno sempre existiu, né? Faz parte do sim. ser humano. Gente, 22h15, por gentileza, quem pode encerrar para nós? Algum voluntário ou o Zé Roberto pode escolher? Eu gostaria que a Mônica fizesse, Mônica. Pode ser? Pode, eu faço. Por favor. Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, nessa noite de aprendizado, que o que nós aprendemos aqui hoje nos edifique ainda mais na fé e nos estimule a estudar e aprender cada vez mais sobre a doutrina, que cada ensinamento seja elucidado na nossa mente de uma forma simples e clara, para que possamos aplicar os conhecimentos aqui aprendidos durante a nossa trajetória na Terra. Que estejamos juntos na semana que vem novamente e que tenhamos todos uma semana abençoada e produtiva. Que assim seja. Que assim Que assim seja, graças a seja. Deus. Obrigado, Mônica. Já, Gente, obrigado. Obrigada a todos aí, Obrigado boa a noite. todos. Foi ótimo ter voltado às nossas reuniões, como é gratificante, né? Uma ótima semana a todas. Fiquem com Deus e até segunda. Obrigado. boa noite. Boa noite a todos.